Nesta série Sinais de um Deus Sobrenatural, hoje nós vamos falar sobre os milagres que nascem da coragem. Êxodo capítulo 14, verso de número 21. Nós vamos ler o verso 21, também o verso 22. A Bíblia diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha, um à direita e o outro à esquerda deles. Amém. Vamos orar? Senhor, nós convidamos o Teu Espírito para que se faça presente entre nós, a fim de mover o nosso coração para o propósito do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Espírito tenha livre acesso neste lugar essa noite, para falar ao nosso coração. Que o nosso coração e mente se torne terra fértil essa noite. E que a semente que será lançada caia nessa terra, cresça e produza frutos para a glória do Teu nome. Nós, portanto, oramos e pedimos a graça e a bênção do Senhor sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há momentos em nossa vida que nós nos sentimos encurralados. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos pressionados contra a parede. O passado, ele nos persegue muitas vezes. Muitas vezes há coisas que ficaram lá atrás, momentos, experiências que vivemos, que correm atrás de nós. Parece que é uma sombra que vem nos atormentar. Existem passados que estão muito presentes na nossa vida. E esses passados, essas sombras, essas dificuldades, elas vêm no nosso presente e elas nos incomodam tanto que eles atrapalham o nosso futuro. São coisas que nós vivemos, são traumas que vieram sobre a nossa vida, que na verdade parece que um mar está colocado à nossa frente, e esse mar é de fato intransponível. A fé é colocada à prova, as dificuldades vêm com ímpeto, é a tempestade que assola o barco da nossa vida. E a gente às vezes fica desesperado. E foi exatamente isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel no texto que nós lemos. O mar estava diante dele, era um mar intransponível. Atrás vinha Faraó com os seus cavaleiros, com o seu exército, à frente um abismo de águas, ao redor, Moisés olhava para um lado e para o outro e ver murmúrios, ver medo, ver dúvida no coração daquelas pessoas, e a coisa não está muito bem para eles. É importante nós entendermos a geografia daquele lugar, porque o povo de Israel que sai do Egito, ele vai por um deserto, e aquele deserto é muito plano o lugar onde ele estava. À sua frente estava um mar, e atrás vinha Faraó com todos os seus cavaleiros e com todos o seu exército. E no momento em que eles se deparam com aquilo, ele vê que não tem saída. Porque se ele vai e ele tenta fugir para o lado direito, Faraó o cerca pelo lado direito. Se eles tentassem fugir para o lado esquerdo, Faraó vinha e o cercava também pelo lado esquerdo. Portanto, na visão humana, era algo difícil de ser livrado. Mas, apesar do mar que se apresentava diante dele e de Faraó que vinha por trás, havia um Deus que estava acima deles. Acima deles tinha um Deus, e esse Deus tinha poder para abrir caminhos aonde não havia caminho. Nesta mensagem, nós podemos observar que os milagres de Deus, eles não são para aqueles que recuam. Os milagres, eles só serão provados por pessoas que avançam em obediência e em fé diante da vontade de Deus. O mar, ele não se abriu quando eles reclamaram. O mar se abriu quando eles decidiram caminhar e obedecerem à voz de Deus.
Nada muda na sua vida pelo simples fato de você reclamar. Nenhuma realidade é transformada, é mudada, se só sai dos seus lábios murmuração. A murmuração não te leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. A murmuração se torna uma grande barreira, um grande empecilho para que você possa tomar posse de coisas na sua vida. Portanto, o desafio que temos não é murmurar, não é reclamar, mas agirmos com fé e com coragem. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos de nós estamos parados, esperando Deus agir? Quantos de nós está com seus braços cruzados, esperando alguma coisa cair do céu no nosso colo? Quando, na verdade, o que Deus está esperando de nós é um passo de coragem. É fazer o que ninguém fez, é agir como ainda ninguém agiu. Esta era a situação de Israel nesse momento. Porque diante dele havia um mar, e até aquele momento, nunca um mar tinha se aberto. Aquele milagre era um milagre inédito. Ainda não havia registro de que isso pudesse acontecer em algum momento. Quantos de nós, às vezes, estamos parados, estamos assim agora, o que vai acontecer? Meus irmãos, o Deus que abriu o mar vermelho, Ele continua abrindo o mar para aqueles que confiam nele. O Deus que abriu o mar no passado é o Deus que abre o mar diante das nossas dores, das nossas frustrações e diante das piores mazelas da nossa vida. Portanto, o que nós precisamos é confiar e ter coragem diante desse Deus que abre e continua abrindo mares à nossa frente. Amém? Portanto, a palavra é: não recua, não tema, porque o mar vai se abrir. Diga para quem está ao seu lado: meu irmão, não recue, não tema, o mar vai se abrir. O capítulo 14 de Êxodo, ele nos oferece lições eternas. Mas para aprendê-las, nós vamos precisar primeiro considerar o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 15, verso de número 14. Talvez um dos versículos mais eloquentes do Novo Testamento, que afirma o valor do Antigo Testamento. Cuidado com isso, tá? Tem gente hoje dizendo assim: olha, o Antigo Testamento ficou, ele já passou, o que vale é o Novo. Não. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é palavra de Deus. Ela é verdade de Deus para mim e para a sua vida. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Você crê nisso, amém? Portanto, Paulo vai escrever dando significado a isso. Paulo escreve: pois tudo quanto outrora foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Portanto, o que me faz crer hoje que Deus pode agir no sobrenatural é exatamente olhar para trás e ver que Deus já fez lá, Ele já realizou, Ele já inaugurou. Portanto, hoje, o meu Deus é o mesmo que atuou no passado, Ele é o mesmo Deus que age agora, no presente, neste lugar, e é o Deus que vai agir para todos sempre, meus irmãos. Em outras palavras, Deus pôs verdades no Antigo Testamento, a fim de que nós, eu e você, nesta era de graça, pudéssemos extrair alguns conceitos profundos que causam impacto na nossa vida até hoje. Portanto, hoje, eu e você, nós podemos ver e provar de um Deus sobrenatural, de um Deus que ainda realiza milagres. Portanto, a primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que situações difíceis, às vezes, são necessárias para quebrar hábitos na nossa vida. O texto em voga, do verso de número 8 até o verso de número 14, vai nos relatar essa história. Primeiro, Moisés vai relatar no verso de número 8 que Deus endurece o coração de Faraó. E isso é significativo para nós, meus irmãos, porque a gente nunca espera um Deus que endurece corações. A gente espera um Deus
que derrete corações. A gente ora não para Deus endurecer, mas para Deus quebrantar. Não para Deus fazer a gente recuar, mas para Deus fazer a gente avançar. Amém, meus irmãos? Só que aqui nesse texto, Deus endurece o coração de Faraó. E não só de Faraó, depois a gente vai ler outros textos, mas também dos egípcios. E agora, esse mesmo Faraó que outrora liberou o povo para que eles pudessem ir, é o mesmo Faraó que agora muda de ideia. E fala assim, não, eu vou atrás deles. Por quê? Porque o processo foi exatamente isso, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei dos egípcios, para que ele pudesse perseguir os filhos de Israel. É interessante isso, porque às vezes Deus permite algumas situações difíceis na nossa vida. Mas qual é o fim dessas situações difíceis? Elas acabam se tornando necessárias para que a gente aprenda a abandonar coisas que a gente precisa abandonar. Entenda uma coisa, o povo de Israel vivia como escravo no Egito. Lá eles eram prisioneiros, lá eles eram escravos, lá eles eram subjugados. E só havia uma forma que eles pudessem sair dali, embaixo de pressão. Entenda uma coisa, muita coisa só muda na nossa vida quando a gente é pressionado para fazer. Essa que é a grande realidade. Talvez você tenha lá na sua casa uma porta que não abra direito. Mas aí você descobriu um jeitinho que você aperta aqui, empurra ali, a porta abre. E você não conserta isso, porque você arrumou um jeito. Enquanto um dia você não ficar para fora de casa, você não vai dar um jeito naquilo. Sim ou não, gente? Ou é só lá em casa que acontece isso? Minha esposa está me cobrando para que eu possa arrumar a área da lavanderia ali. E eu falei com ela, calma que a sua hora vai chegar, ainda não é a hora dela. Temos outras coisas importantes para fazer. Nós estamos trabalhando nisso. Tem um cara aí no Instagram, que ele fundou o Sindicato dos Homens Casados. Você precisa seguir esse indivíduo, tá? Tem muita lei que a gente pode utilizar para poder fazer isso, tá? Muito legal, muito legal. Então, tem coisa que a gente só vai agir na pressão, é quando não dá mais. É quando não tem jeito mais. Isso aconteceu com Faraó. Deus mandou 10 pragas, 10 dificuldades. Enquanto não aconteceu as 10, ele não liberou. E mesmo assim, depois foi atrás. Meus irmãos, muitas vezes é necessário nos livrarmos de padrões de pensamentos e de comportamentos que nos mantêm reféns durante muitos anos. Tem coisa, e eu não sei se você sabe disso, tem coisa que a sua mente é treinada para fazer. Você que luta com depressão, com burnout, olha bem para mim aqui agora. Tem muita coisa que você sente, no seu corpo, que são reações da sua mente. E são reações da sua mente porque você treinou a sua mente. Você treinou o seu corpo, o seu organismo. Então, com maus hábitos, com más performances, sua mente é como se ela fosse treinada há anos. E aí, um belo dia você quer romper com isso. E você fala, não, a partir de hoje eu não faço mais. Mas aí a sua mente já está acostumada com aquilo. Olha o problema do vício. Por que é tão difícil largar vício? É porque o corpo já está acostumado a receber aquele tipo de adrenalina, aquele tipo de satisfação. E quando você quer, agora não, agora eu vou romper com isso. Você tem tanta dificuldade. E é aí que entra Faraó com o coração endurecido. É aí que entra um Deus que petrifica corações. É aí que entra um Deus que fala o seguinte, você só vai conseguir transpor esta muralha, você só vai conseguir transpor esse mar
se vier Faraó atrás de você. Portanto, existem algumas coisas que Deus quer que a gente elimine da nossa vida, mas elas só serão eliminadas da nossa vida quando situações difíceis se colocarem diante de nós. Essa que é a grande verdade. Você pode ter desenvolvido um estilo de vida bastante humano. Do mesmo modo que Moisés, você pode ter convivido com um povo do Egito a maior parte da sua vida. E você adquiriu do Egito, ou seja, do mundo, hábitos que não devem mais fazer parte da sua rotina. Hábitos que não fazem mais parte da sua vida. Que não mais se encaixa com a nova criatura que você é em Cristo. Você trabalhou com egípcios a vida inteira, você pensou como egípcio, você lê notícia egípcia, você ouve música egípcia. E aí quando vem a dificuldade, você quer de uma hora para outra se tornar um filho de Deus. E aí você fala, não tem como. A minha mente me leva para aquilo, por quê? Porque você está cercado destas coisas. Então, Deus fala o seguinte, deixa eu dar uma experiência para vocês. Deixa eu fazer com que vocês tenham coragem para romper radicalmente com essas coisas. E você pode me chamar de retrógrado, eu não tenho problema nenhum com isso. Pode pensar isso tranquilo de mim. Mas eu ainda acredito que crente não pode ouvir qualquer coisa. Crente não ouve o que todo mundo ouve. Crente não vê o que todo mundo vê. Crente não veste o que todo mundo veste. Crente não anda com todo mundo que o outro anda. Crente é diferente. Muitas vezes você está perdendo algumas batalhas na sua vida porque você esqueceu que o Egito ficou para trás. Que Deus já te arrancou de lá. E quando Deus quer quebrar hábitos egípcios, Ele dispõe seu povo em alguns cantos inviáveis, em algumas situações. Quanto mais duram os hábitos, tanto mais severos se tornam os lugares. Quanto mais arraigados os comportamentos, tanto mais inviável o beco sem saída. E nós precisamos entender isso. Assim, e é assim que Deus age em algumas das nossas... e é assim que Deus age em uma das nossas lições. Para que elas sejam gravadas em nosso coração, temos que estar cercados, sem possibilidade de fuga. A gente vai ter que ir para o deserto, ver o mar à nossa frente, Faraó atrás, para a gente poder aprender a depender de Deus. Porque enquanto você tiver uma saída humana, você vai se prender à saída humana. Por isso que Deus tira às vezes seu chão, entendeu? Por isso que Deus te leva para uma maca. Por isso que Deus, às vezes, permite que coisas paralisam na sua vida, saem totalmente do seu controle. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode sair do seu controle, mas continuam rigorosamente sobre o controle daquele que criou os céus e a terra e que fez todas as coisas. Quem sabe hoje você precisa de um milagre. Porque quando Faraó vai atrás e o povo se coloca diante do mar, só Deus para livrá-los daquela dificuldade. Portanto, entenda uma coisa. A primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que situações difíceis muitas vezes serão necessárias para quebrar e para que a gente consiga abandonar maus hábitos na nossa vida. Mas ainda há uma segunda lição importante que eu aprendo com esse texto. É que quanto mais espremido de todos os lados nós estamos, é melhor, porque a gente só tem uma opção: olhar para cima. É quando nós não vemos saída pela direita, é quando nós não vemos saída pela esquerda, é quando nós não vemos saída à frente nem por detrás. A gente só tem uma saída: olhar para o céu, olhar para Deus, olhar para o alto. E como eu disse anteriormente, se você, guarda isso, no dia que você tiver uma pontinha de condição humana, você vai se prender naquela condição. Não, eu vou comprar aqui, se precisar eu tenho um pai que me empresta dinheiro. Você nunca vai aprender a lidar com recurso.
porque você sabe que ele tem. Então, às vezes, Deus tira de um lado para que você aprenda o seguinte: você não tem que depender nem de um e nem de outro, você precisa depender de Deus. Olha só o que aconteceu aqui nesse texto, verso número 13. Moisés, diante da dificuldade do povo, em murmuração, em dificuldade, ele dá uma palavra de coragem para aquele povo. Ele diz o seguinte: olha, não tenham medo, está aí na sua Bíblia. Fiquem firmes, veja o livramento que o Senhor lhes fará hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Deixa eu dizer algo para você: quando não há possibilidade de escapatória para frente ou para trás, para a esquerda ou para a direita, somos forçados a olhar para cima. Lembre-se, os israelitas só clamaram ao Senhor porque eles foram espremidos de todos os lados, porque eles foram sufocados, porque não tinha saída mais. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele age de maneira diferente do qual nós achamos que Ele deveria agir. Por quê? Porque nós vemos um Deus que ressuscita mortos, é diante da morte. Nós vemos um Deus que cura, é diante da doença. Você crê nisso, amém? Sem doença não tem cura, sem morte não há ressurreição, sem dificuldade não há livramento. Portanto, Deus às vezes permite que nós passemos por algumas dificuldades, não para nos oprimir, não para nos rebaixar, muito pelo contrário, para que a gente aprenda a depender dEle. Enquanto José estava na cova, estava na cisterna, só tinha uma oportunidade para ele olhar para cima. Portanto, quando nós nos vemos cercados de todos os lados, a gente só consegue olhar para Deus. A gente só consegue orar e pedir a intervenção sobrenatural do Senhor. Então, IPA, vem comigo aqui essa noite. Deixa eu dizer algo para vocês. Não espere seu casamento acabar para poder procurar ajuda. Não espere estar totalmente fora da igreja, ver o seu filho totalmente longe da presença do Senhor para poder pedir ajuda. Muitas vezes, nós pastores, quando alguém marca um gabinete e vem conversar com a gente, é porque já não tem saída mais. É só um milagre. Anne Johnson Flint, uma poetisa cristã do século XIX, escreveu um poema brilhante. Ela dizia mais ou menos assim: pressionado sem medida e de todos os lados, pressionado intensamente além de todas as forças, pressionado no corpo e na alma, pressionado na mente até que as ondas escuras o engolem. Pressão dos inimigos, pressão dos amigos, pressão e mais pressão, até que a vida quase se acabe. Pressionado a amar, pressionado a não conhecer outro auxiliador senão Deus. Pressionado à liberdade sem qualquer armas, pressionado a ter fé para alcançar coisas impossíveis, pressionados para viver no Senhor, pressionado a viver a vida abundante de Cristo. E eu concordo com ela. Muitas vezes, nós só iremos viver a vida abundante de Cristo diante das pressões. Deixa eu dizer para você, sem Faraó com o coração endurecido, nós não teríamos um mar se abrindo. Sobrenatural de Deus acontece em meio a pressões. É em meio à maior pressão que o carvão se transforma em diamante. É diante do caos é que Deus traz a ordem em todas as coisas. Portanto, uma igreja que está falando o ano inteiro sobre o sobrenatural de Deus, só irá provar desse sobrenatural quando for pressionada pelas dificuldades da vida. Sobrenatural de Deus, mar só se abre quando tem Faraó atrás perseguindo. Bênção às vezes só chega quando tem coisas à nossa volta nos empurrando, fazendo a gente superar nós mesmos.
Lovey Swindle, a mãe de Charles Swindle, certa feita disse a ele: filho, não se preocupe tanto com fulano. Ele precisa chegar ao fim das suas forças. E é só quando ele chegar ao fim das forças dele é que ele vai aprender. Muitas vezes essa é a única maneira em que realmente nós aprenderemos, sendo pressionado. Terceira lição é que se o Senhor vai receber a glória, e aqui a coisa começa a melhorar para o nosso lado, glória a Deus. Se o Senhor vai receber a glória, fica tranquilo, é Ele que vai combater a sua guerra. Vem comigo para o texto, verso de número 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Agora dá um salto lá para o verso 17. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Se o Senhor vai receber a glória, é Ele que deve combater. Essa é a lição mais difícil, porém mais útil da nossa vida. Aprenda a descansar. Descansar é difícil demais. Coisa fácil é descansar. Não é nada. Coisa difícil é descansar. Difícil é descansar. Eu não gosto nem de pensar na cirurgia. Só de pensar eu com o pé para cima, eu já me dá taquicardia aqui já. A mão já começa. O problema é esse. O problema é descansar. Não é ser inconformado. Não é isso. Não é ser conformado, melhor dizendo. Não é, deixa a coisa acontecer. Não, não é isso. É aprender a descansar na promessa de Deus. Esse é o grande ensinamento. Se deseja que o Senhor receba a mesma glória, e isso de todo o coração, você precisa delegar a Ele a liberdade para que Ele lute em seu favor. Você precisa sair de cena para que Deus entre em cena. É claro, haverá situações, ocasiões, como eu disse, lugares que você vai ter que se envolver. Não é lavar as mãos, é lutar, é pelejar, mas algumas vezes, até porque você algumas vezes vai ter que fazer parte da resposta, né? Mas não me refiro a essas ocasiões, mas aos impasses impossíveis. Quando chega entre a cruz e a espada, e Deus o pôs nessa dificuldade, sem nenhuma escapatória. É aí que você tem que entender, que agora não é com você mais, é com Deus. É quando a gente chega aqui, né, pastor João, só pregar, e abre a Bíblia, e Deus fala, não é isso que você vai pregar hoje. Ele fala, Senhor, mas o sermão está aqui, o texto está aqui, está tudo certinho. A gente combinou lá em casa, lembra? Não. E aí você fala assim, então agora, fecha esboço, então agora é com o Senhor. Nós precisamos aprender que existem momentos que a gente não vai saber o que fazer. E nesses momentos em que se coloca diante de nós mar, e se coloca atrás de nós Faraó, a gente só depende do céu. A gente só aprende a depender de Deus em situações como essa. Meus irmãos, Deus quer lutar as suas guerras. Deus está muito interessado em tomar para Ele a sua ofensa. Deus está muito interessado em lutar pela sua causa. Deus está muito interessado em abençoar a sua vida. Só que você não deixa. Você não deixa. Charles Swindle, mais uma vez, escreveu no seu diário pessoal algo muito interessante. Ele diz, quando eu entro em pânico, eu fujo. E quando eu fujo, eu perco. E quando eu perco,
Deus espera. E quando eu espero, Deus luta. E quando Deus luta, Deus vence. E quando Deus vence, eu aprendo. Se nós tivermos encarregados, se nós fôssemos encarregados de construir uma ponte sobre o Mar Vermelho, como é que seria esse negócio? Entenda uma coisa. Se você tem condição de fazer, não é Deus, é você. Se você pode executar, não é Deus, é você. Deus pode te dar sabedoria, graça, pode te dar instrução, beleza, mas é você. Deus mostra que é Deus é diante do mar. Deus mostra que é Deus é quando não tem saída mais. Deus mostra que é Deus quando nós dependemos totalmente dele. Porque enquanto você pode fazer, enquanto você pode executar, tudo bem. E a questão é o seguinte: se nós tivéssemos encarregado do projeto do Mar Vermelho, nós teríamos lidado com ele de maneira muito diferente. Talvez nós encontraríamos um grupo de engenheiros para poder fazer um processo, a gente ia chamar alguns arquitetos para fazer todo um layout, nós colocaríamos luzes para projetar, a gente teria criado uma outra coisa totalmente diferente. Mas lembre-se, veja bem, quando as pessoas fazem as coisas, o projeto adquire a característica do homem. Quando você faz, aquilo ganha a sua personalidade, o seu DNA. Mas quando Deus faz, aquilo ganha a personalidade do céu. Quando você executa, você faz do seu jeito. Mas quando Deus põe a mão, Deus faz do jeito dele. E a questão é, você confia em Deus a ponto de entender que Deus tem coisas melhores e maiores para a sua vida? Você crê nisso? Então não põe a mão onde ele está com a mão dele. Então não dá um passinho para trás quando ele, diante dos improváveis e das dificuldades. O sobrenatural, ele é eclipsado pela engenhosidade humana. Meus irmãos, algo que eu tenho orado por esta igreja, nas minhas orações, é: Deus, não deixa eu atrapalhar o que o Senhor quer fazer neste lugar. Eu não quero ser o empecilho para aquilo que Deus vai fazer. Este não é o plano de Deus. Quando Deus quer que você fique encurralado, é porque Ele mesmo faz isso. Porque Ele mesmo te impõe nessa situação. Não há sinais, não há campanha de marketing, nem grandes recursos humanos nos quais confiar. Só existe um mar intransponível e um exército de impossibilidades. E muitas vezes é o próprio Deus que te empurra para isso. Porque quem endureceu o coração de Faraó e dos egípcios foi Deus. Então não era o diabo que estava fazendo isso, era Deus. Se Deus estava fazendo, é porque Ele tinha coisa melhor. Se Deus estava no projeto, é porque Ele tinha coisa maior. Se Deus disse: não, não é desse jeito, não é dessa forma, dê um passo para trás, deixa que eu vou colocar a mão, é porque Deus está aperfeiçoando, porque Deus está fazendo coisa nova. Então, para de colocar a mão onde Deus está com a mão dele, meu irmão. Aleluia! Esse é o plano de Deus. Então você espera, o tempo passa, Ele vai combater do modo do tempo dele. Rua as unhas se você quiser, porque Deus não tem pressa. Deus não age nem no Cronos e nem no Aionos, Deus age no Kairos. É o tempo dele, é o tempo, a maneira dele, é da forma dele, e glória ao nome dele por isso, aleluia. Deus sabe o que faz. Eu termino a minha palavra aos irmãos essa noite. Quarta lição. Eu ainda tenho 20 minutos. O cronômetro parou, tem meia hora que eu estou pregando, estou 20 minutos.
Podia ter ficado quieto, né? Falei, eles vão consertar agora. Vamos lá. O mar vermelho, ele abre e ele fecha, segundo as ordens do Senhor. Entenda isso. Ei, olha para mim aqui. O mar vermelho abre e fecha, segundo a ordem. Porque Deus, ele abre. Mas o mesmo Deus que abre é o Deus que fecha. Em casa você lê do verso de número 15 até o verso de número 23, mas eu quero só me ater com vocês o verso 19. Nesse processo de perseguição, de luta, de mar, de dificuldade, Deus abre o mar diante deles. E um milagre acontece. Mas olha só que interessante. Verso de número 19. Acompanhem comigo. Nós somos uma igreja apaixonada pela Bíblia, amém, meus irmãos? Amém. A gente prega com a Bíblia aberta no nosso colo, amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Então o anjo de Deus, verso 19, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Deixa eu explicar algo para você. Quando o povo de Deus sai para o deserto, haviam dois fenômenos: coluna de nuvem durante o dia e fogo durante a noite. E ambas as manifestações tinham um propósito: nuvem durante o dia, para o sol não queimá-los; fogo à noite, para que pudesse aquecê-los. Priscila e eu tivemos uma experiência muito legal esse ano, de visitar o deserto mais árido do mundo, o deserto do Atacama, no Chile. E é algo extraordinário, porque durante o dia é um calor insuportável, mas durante a noite é um frio terrível, meus irmãos. Então nós pudemos de fato ver essa realidade. Nuvem do dia para ajudá-los, calor à noite para aquentá-los. E a nuvem tinha um propósito: se mover. Portanto, a nuvem mexia, o povo mexia. A nuvem parava, o povo parava. Opa, mexeu de novo, vamos andar de novo. Parou, todo mundo parou. Por isso que não tinha casa, por isso que eram tendas. Tinha tabernáculo, tenda, que era para desmontar. A nuvem mexeu, desmonta tudo e vamos seguir a nuvem. Só que o que a sua Bíblia diz aí? O anjo de Deus que ia na nuvem, diante dele, coluna de nuvem, se retirou para trás deles. Não ficou na frente, ficou atrás. Então vem comigo aqui, PA. Ela mudou, porque ao passo que ela ia na frente para guiá-los, agora ela vai para trás para protegê-los. E depois você lá em casa com mais cuidado, com mais perícia, você vai ver que tem uma neblina, eles não conseguem, é para confundir os israelitas. A coluna de nuvem vai para trás. E a questão é o seguinte: quando a nuvem vai para trás, que direção que eles recebem? Nenhuma. Porque não tinha nuvem para guiá-los. Então, eles precisariam ter coragem para fazer o inimaginável. Porque a ordem de Deus, segundo a boca de Moisés, foi: fala ao povo para que eles continuem marchando. Marchando para onde? Para o meio do mar. Que loucura! Deixa eu dizer algo para você. Fica tranquilo, meu irmão. Se Deus não está te dando direção, se a nuvem não está movendo na sua frente, não é porque Deus te abandonou, porque Deus está te protegendo. Porque Ele está atrás de você, guardando. E seta não está alcançando a sua vida, porque tem um Deus como como uma nuvem atrás de você, guardando dos seus inimigos. Seus inimigos estão confundidos ao seu respeito, porque Deus está os confundindo lá atrás.
Você às vezes não está nem sabendo o que está lá atrás, você nem sabe o que está, a confusão que está, mas Deus está guardando você, Deus está protegendo você, Deus está livrando você, Deus não está inerte, Deus não se esqueceu de você. Uma mãe que amamenta pode se esquecer de um filho, mas Deus não se esquece de você. Deus está guardando a sua vida, Ele está te protegendo. Fica tranquilo, Ele está lá atrás te guardando. Mas e agora, pastor? Não tem direção? Não tem direção não, tem ordem. Dá o primeiro passo, porque o primeiro pode ser na água, mas no segundo, com certeza, o mar vai se abrir e Deus vai dar livramento. Mas entre a proteção de Deus e o mar, existe o povo. E aí? Como é que anda a coragem desse líder? Como é que anda a coragem desse povo? Deus mandou ir para onde? Deus mandou como? É aí que nós vemos o sobrenatural. Só vê o sobrenatural de Deus quem tem coragem para fazer o que ninguém fez. Para andar e ver coisas inéditas acontecendo. O mar nunca tinha sido aberto até aquele momento. Portanto, tem gente que está orando esse ano de 2025, o ano inteiro, falando: Deus, a minha igreja fala de sobrenatural, nós temos orado por sobrenatural, mas eu nunca vi sobrenatural. É lógico, você não tem coragem. Você quer ficar na média. Você é medíocre. E medíocre nada tem a ver com desprezo, mas você é mediano. Você não tomou nenhuma atitude que te põe diferente dos outros. Tudo que os outros fazem, você faz também. Como é que você quer viver sobrenatural assim? Só vive sobrenatural quem tem coragem de fazer o que ninguém fez. De tomar posição. De vencer a si mesmo. E de espantar os exércitos do seu passado, que estão doidos para poder te pegar, para te fazer ser escravo de novo. Mas fique tranquilo, estão todos confundidos, porque Deus colocou a nuvem por trás de nós. Mas agora é com a gente, agora é comigo e agora é com você. Qual é a atitude que a gente precisa tomar hoje, agora, para ver mares se abrindo diante de nós? Sabe de uma coisa? Deus não respeita relógio. O que Deus faz é com Ele. Então a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: você está encurralado? Você está contra a parede? Está quase vazio? Ouça, filho de Deus, sua dificuldade faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Faraó está vindo com o coração endurecido. Fica tranquilo que Deus está nesse negócio. Chegar ao mar é tanto parte do plano de Deus quanto atravessá-lo. Então entenda que Deus está nesse negócio. O que nos difere dos demais? Uma palavra: coragem. É até onde você está disposto a ir. É o que você está disposto a renunciar. É para aquilo que você está disposto a dizer não. O quanto de renúncia você está disposto. Porque evangelho não tem nada a ver com bênção. Evangelho tem tudo a ver com renúncia. Evangelho não é quanto Deus vai te dar, é o quanto você está disposto a renunciar. Só vive sobrenatural de Deus quem tem coragem para dar o primeiro passo.